motivo de estarmos aqui vivos, primeiramente, pela graça salvos e também pela misericórdia dele e pela bondade do pastor de confiança nos permitiu essa oportunidade. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia conosco na segunda carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler somente o primeiro versículo. Se os irmãos quiserem ficar em pé e ler essa palavra. Capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos repetir, irmãos? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Os irmãos podem sentar no Senhor. Não foi orado, irmãos, mas aqui nós deixamos uma pequena oração, que o Espírito Santo possa nos dirigir, que Ele possa nos incluir, que nós venhamos fazer a vontade do Pai, e não a minha, que Ele cresça e nós diminuímos, e aonde o Espírito Santo achar o coração aberto nessa noite quebrantado, se for da vontade do Pai, visita Ele nessa noite, enche, transforma, muda, renova, e que a vontade dele venha ser feita em nome de Jesus. Amém. Como bem sabemos, irmãos, Paulo, ele passou a maior parte do seu ministério preso. Paulo, aquele que diz que sobre tem abundância, sobre também padecer, que em tudo ele agradecia, em tudo ele era grato, passou a maior parte do seu ministério preso. E lá, preso, ele escreveu algumas epístolas, cartas direcionadas a algumas igrejas e a alguns irmãos, inclusive Timóteo, que por incrível que pareça, apesar de Paulo, ou melhor, apesar da Bíblia não dizer que Paulo é casado, porque não tem um texto que confirme que Paulo é casado, mas por alguns contextos nós inferimos que Paulo em algum momento da sua vida ele foi casado, mas o texto não confirma e também não diz que Paulo teve um filho. Mas o engraçado é que ele começa escrevendo a Timóteo e diz assim: tu, pois, meu filho. E o que Paulo quer dizer com isso? Apesar de que alguns vão dizer que é apenas uma expressão, ou que Paulo está fazendo menção à família de Deus, porque somos todos irmãos, todos filhos, participantes de uma mesma família. Pode até ser, mas se nós formos olhar para a história, não só a história bíblica, como também a história geral, nós vamos ver que o povo antigo, tudo era passado de geração a geração, tanto conhecimento como reinado, governo, até mesmo o trabalho. O filho aprendia o que o pai fazia, para que ele pudesse assim exercer o lugar do pai. E é nesse sentido que Paulo chama Timóteo de filho. Por quê? Porque Paulo quer passar a Timóteo o que ele recebeu de Cristo lá em Damasco. É por isso que ele faz questão de chamar Timóteo de filho, porque ele quer passar a Timóteo tudo aquilo que ele aprendeu, não em partes, mas tudo aquilo que ele aprendeu, ele quer passar para Timóteo. E por isso que ele usa essa expressão filho. Glória a Deus. E ele continua assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E alguém pode dizer: mas tudo é graça. Sim, tudo é por meio da graça. E
quando nós ouvimos falar de graça, nós já logo lembramos na nossa vida que graça é o quê? Favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas eu recebo. Favor de Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas ali fica fácil, porque tudo é graça, tudo é favor imerecido. Então eu posso pecar, então eu posso adulterar, eu posso levar a vida do jeito que eu quero e tudo é graça. Não, irmãos. É claro que a graça, ela se divide em partes. E quando eu digo que tudo é graça, todos podemos ser, como que eu posso usar o termo, nós podemos todos ser alcançados pela graça? Sim. Qual graça é essa? Do sol, da chuva, do dia. Exatamente, é a graça comum. Todos somos alcançados. O sol que nasce por irmão Proroval, que nasce por irmão para lá do outro lado do país, do mundo. Isso é graça, irmãos. Mas a graça que Paulo fala aqui a Timóteo está em Cristo Jesus, que essa é a graça para nós salvos, é a graça que opera em nós, é o que? Aquilo que o Espírito Santo faz em nós, que ele nos constrange, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos tira do velho homem e transforma e faz um novo homem ao qual nós nascemos do Espírito. Essa é a graça que Paulo está citando aqui, em Cristo Jesus, que ela vem mediante ao crer. Então Paulo está falando disso, e ele está citando dessa graça que vem através de Jesus, porque logo adiante nós vamos ver que alguns estavam distorcendo aquilo que era o evangelho que eles tinham deixado. Eles não criam na ressurreição de Cristo e eles estavam distorcendo essa palavra. Então Paulo faz questão de dizer a Timóteo que ele vai passar para Timóteo, como um pai passa para um filho, tudo que ele aprendeu com Cristo lá em Damasco, direto da fonte. Ele vai passar a Timóteo e ele vai dizer para Timóteo: esteja alicerçado na graça. A graça é quem? A graça veio mediante quem? A Cristo. E Cristo é quem? 1 Coríntios capítulo 3:11, porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Então ele fala para Timóteo: seja fundamentado em Cristo, na graça que há em Cristo. Efésios capítulo 2:20 vai dizer que Jesus é a principal pedra da esquina. Então ele faz questão de dizer a Timóteo: não ouça o que os outros estão falando, esteja alicerçado, firmado na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, o próprio Jesus, que é a pedra e que também é o fundamento de todo cristão. Aleluia. E o que de mim, ou melhor, isso daqui é para nós líderes, pastores, obreiros, aqueles que têm o dever de instruir e de ensinar. Paulo ele está passando tudo o que ele aprendeu a Timóteo, de graça, pela graça. Ele não está cobrando para passar, ele não está passando uma parte e escondendo o resto. Não, Paulo está passando tudo. Isso daqui fala de discipulado. É claro que ele vai advertir Paulo, ou melhor, Timóteo, para que quando Timóteo receba, ele passe, mas ele passe para os obreiros fiéis, para aqueles que vai levar a risca, não para aqueles que vai fazer da forma que estava sendo feito. E ele continua no versículo 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiel. Aqui, confia a homens fiel. Aquilo que você vai aprender de mim, Timóteo, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine aos outros. Aquilo que eu recebo, eu preciso ensinar, irmão Pedro. Paulo não está dizendo que é para mim cobrar. Paulo não está dizendo que é para mim ensinar uma parte e deixar a outra parte. Não. Eu devo ensinar tudo aos outros, mas a homens fiéis. Versículo 3: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Será que nós sofremos essas aflições como bom soldado? Por que Paulo usa o soldado aqui nesse contexto? Na verdade, ele vai usar três profissões aqui.
Mas a primeira que ele diz é o soldado. Porque um soldado ele recebe o quê? Uma ordem. Ele é preparado para cumprir uma ordem. E ele, se preciso, dá a vida para que aquilo que foi a ele encarregado seja cumprido. Ele dá a vida, irmãos. Olha o que Paulo fala a Timóteo, para Timóteo procurar obreiros fiéis, que se preciso dê a vida. E Paulo entendeu isso. É por isso que ele diz, filho, é por isso que ele passa tudo, da forma que ele aprendeu com Cristo, porque Paulo sim, estava disposto a dar a vida pelo Evangelho. Ele era um bom soldado. Será que nós somos bons soldados? Será que nós estamos dispostos a dar a nossa própria vida? Ou será que nós estamos colocando algo antes do que nós somos chamados do propósito de Deus? Será que a minha família é mais importante do que aquilo que Deus tem propositado na minha vida? Será que o meu namorado é mais importante? Será que o meu trabalho é mais importante? O bom soldado, irmãos, se precisa de dar vida. Ninguém que milita sem passar com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O meu cotidiano, a minha vida, aquilo que eu levo no meu dia a dia, ele não pode me atrapalhar, ele não pode me intervir de cumprir o propósito, e muito menos agradar aquele que me alistou. Se eu faço para agradar alguém, irmãos, está fazendo errado. É uma palavra um pouco pesada, mas é o que ensino, e é a palavra. Eu ouvi uma frase de alguém e eu vou repetir ela aqui. Dói, mas cura, irmão. Machuca, às vezes até abre ferida, mas sara, cura. Ele é determinado. O bom soldado é determinado, ele não deixa nada tirar o foco dele. Aquilo que acontece em volta dele não tira o foco dele, porque ele tem um propósito. Ele recebeu uma ordem e ele precisa cumpri-la. E se precisa, ele dá a própria vida para cumprir aquilo o qual ele foi propositado. Aleluia. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aleluia. Está falando do atleta, do corredor. O pastor falou que aquele que tem um alvo e ele precisa atingir aquele alvo. Só que para ele atingir aquele alvo, ele tem regras, ele tem normas. Ele não pode passar por cima dessas regras, dessas normas. Ele precisa cumprir todas elas, porque não basta chegar no final, irmãos. Precisa cumprir todas as etapas para ser coroado. Aleluia. Não basta apenas ser salvo, irmãos. Apesar de ser salvo já é a melhor coisa que nos foi dada, mas nós precisamos seguir as etapas. Nós precisamos ter obras. Nós precisamos fazer as boas obras para que nós cheguemos naquele dia e possamos ser coroados. Quem aqui quer ser coroado? Glória a Deus. Nós precisamos ter obras, irmãos. Não é só vir aqui, sentar, ouvir. Nós precisamos ter obras. Nós precisamos cumprir legitimamente todas as etapas da corrida. O problema é que nós não queremos, né, pastor? Quando nos é dada responsabilidade, no momento em que nós recebemos essa responsabilidade, nós temos que ter em mente que nós vamos ser cobrados, que eu preciso dar o meu melhor. Não é só pegar, aceitar a responsabilidade e fazer de qualquer maneira, não. Paulo fala a Timóteo: escolheste os obreiros fiéis, aquele que vai até o fim,
aquele que não para no meio do caminho, aquele que não deixa o que está acontecendo lá e termina aquilo que foi para ele determinado. Nós precisamos ter isso em mente, principalmente nós obreiros. Como que eu vou ser um obreiro na casa do Senhor? Como que eu vou dar uma palavra? Como que eu vou fazer uma oração se eu não estou preparado? Se eu não venho no grupo de oração, se eu não venho no grupo de ensino, se eu não venho na escola bíblica? Mas eu leio a Bíblia em casa. Mas o pastor falou que eles estavam reunidos, comunhão. Não é sozinho. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui que está. Por que ele cita lavrador? Por que ele usa o termo lavrador? Ele podia ter usado produtor. Não, mas ele usa o lavrador. Porque o lavrador é o sinônimo daquele mais simples. Pastor Florivaldo. É do mais simples que ele está falando, pastor. É daquele que faz o quê? Que ele lança a semente no chão, que ele rega, que ele aduba, e que ele espera aquele fruto crescer. Ele espera aquela semente germinar, meu Pedro, para que ele possa o quê? Se alimentar dela. Isso daqui é para aqueles que acham que o pastor tem que arrumar um emprego. Isso aqui é para esse tipo de cristão que acha que